Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, trazendo uma palavra da parte de Deus, uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de alegria, trazendo também as informações da nossa igreja. Não é? E já estaremos trazendo a programação da nossa igreja. Hoje, mais uma vez, conosco aqui no estúdio da nossa TV, para mais um momento de comentários bíblicos também, de ensino da palavra de Deus e também à luz da psicologia, está conosco a nossa irmã Anne Soliver, ela que é psicóloga e também pregadora da palavra de Deus, e vai estar tratando um assunto que ontem começamos e ficou aí pela metade, porque o assunto muito especial, muito importante, não é, para o nosso crescimento e, como sempre temos dito, nosso crescimento espiritual e, por que não dizer, o nosso crescimento material também, não é? E hoje nós vamos voltar ao tema de ontem, que foi indiferença, um tema especialíssimo e deixou a gente com água na boca aqui, com vontade de saber mais sobre esse tema. E ela está conosco hoje aqui e já vai cumprimentar os nossos queridos telespectadores. Mânia, Pai do Senhor, mais uma vez aqui para falar desse tema tão especial, né? A paz do Senhor, pastor, e a paz do Senhor a todos os queridos irmãos. Eu acho que muitos ficaram curiosos, né, de saber como lidar com a indiferença, não é? E é hoje que nós vamos responder essa pergunta. Fique ligado. Muito bem, queridos. Olha, eu quero, antes de ler um trecho na palavra de Deus e também trazer aqui a primeira pergunta para a nossa irmã, eu quero lembrar a você que nós temos uma programação muito especial da nossa igreja e para nós é um prazer poder receber você na nossa igreja. A razão do nosso convite, querido, é que você participe de um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, que você ouça a palavra de Deus, que você participe, não é, da adoração ao Senhor nosso Deus. Todos os dias, não é, praticamente todos os dias, estamos ali com uma programação especial para você e para toda a sua família. Começando no domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que começa às 9h30. Nós temos classes especiais para crianças, para adolescentes, para jovens e também para adultos. E assuntos também especiais para cada faixa etária. À noite, a partir das 20 horas, a partir das 18 horas até as 20 horas, nós temos também o culto de celebração, culto de adoração ao Senhor nosso Deus. E também temos uma atividade com as nossas crianças, não é? E eu quero convidar você, que você leve também a sua criança, porque lá temos o departamento, não é, União Kid, onde eles vão estar cuidando da sua criança, enquanto você estará participando do nosso culto de adoração ao Senhor, tá bom? É a geração futuro, um trabalho muito especial voltado para as nossas crianças. Na terça-feira, o dia todo é o dia todo de oração, a partir das 9h30 até às 17 horas. Na quarta-feira, nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Lá estamos ministrando assuntos bíblicos para o nosso crescimento, tá bom? Na sexta-feira, temos também o nosso culto de oração no mesmo horário, sempre às 19h30. E no sábado, pela manhã, nós temos o nosso ciclo de oração na juventude, a partir das 9h30, tá bom? Toda terça-feira, queridos, a partir das 20 horas, nós temos um trabalho muito especial com toda a nossa juventude e aberto, sem dúvida nenhuma, para qualquer idade. É o nosso Didaquê, é um momento de ensino
de ministração da palavra de Deus, que sempre estão ali ministrando os pastores, pastor Rosiano, pastor Emanuel, outros pastores, a irmã Anne Solive também ministra nesse encontro de jovens, né, jovens e adolescentes, e tem sido, de fato, um trabalho muito especial. Eu quero fazer um convite a você, vá também, leve o seu jovem, seu adolescente, uma oportunidade muito especial também de aprendizado da palavra de Deus. Amados, como eu falei no início do nosso programa, nós estamos voltando ao tema de ontem, foi muito especial, o tema foi indiferença. Estivemos aqui comentando aqui com a nossa irmã Anne Solive, né, e ela trouxe, sem dúvida nenhuma, ensinamentos muito especiais. Ela vai começar, ela deixou a gente com sede aqui, né, com vontade de saber, a pergunta que ela deixou no ar, e todos nós queremos saber qual o comportamento de uma pessoa indiferente e como lidar com a indiferença à luz da palavra de Deus. Eu quero ler um trecho na palavra de Deus que está lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, apenas poucos versículos para a nossa meditação, porque é uma parábola muito especial e de grande ensinamento para o nosso crescimento. Diz assim a palavra do Senhor: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Até aqui, Maânia, eu acho que esse trecho aqui, esta parábola, ela é quase, por assim dizer, autoexplicativa, né? Ela traz, Jesus responde, é tão interessante que Jesus responde aos intérpretes da própria lei. Exatamente. É muito interessante isso. Jesus faz responde a alguém que já conhecia e interpretava ali. Por isso Jesus disse: o que é que está escrito? Como é que você lê? Como é que você entende isso que está escrito? Porque o fato de conhecer não significa que ele aplicava a sua vida. Verdade. E é tanto que a gente sabe que Jesus repreendeu eles o tempo todo, inclusive chegava ao ponto de chamá-los de fariseus, porque eles expressavam e externavam todo esse conhecimento, mas desprezavam o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus ele é aplicado no outro também, no meu próximo. Por isso que Jesus disse: amarás o teu próximo.
E interessante que ele perguntou, como é que leis? Porque é como cada um interpreta aquilo que está escrito. Eu posso entender uma coisa de um jeito, pastor Eliseu entender outro, de acordo com a cultura, de acordo com a criação, mas só que a palavra de Deus, ela tem que ser... Os seus interesses também, né? Porque de repente, né? Diz que é meu próximo, ele já sabia, né? Só que a palavra de Deus não é de interpretação pessoal. Essa é a grande diferença. E é por isso que Jesus disse, como leis? Como é que você entende? Como é que você está aplicando isso à sua vida? Você acha que é do seu jeito? Até porque a gente sabe que a palavra de Deus está cheia de exemplos de como os fariseus tratavam publicano. Eles se achavam realmente superiores. Até o fato deles adentrarem no templo e fazer a sua oração pessoal a Deus, eles elevavam em alta voz e diziam, Senhor, olha, eu não sou como este homem é. Né? Eu pratico, eu dou o dízimo, eu faço tudo isso. Mas o publicano, ao orar, ele dizia, Senhor, eu não tinha coragem nem de olhar para o alto. Né? Tamanha era a sua culpa, era a sua consciência do seu pecado. Então, aqui está aplicada essa palavra indiferença, que é um sentimento de apatia. E essa apatia espiritual que às vezes contagia tantas pessoas dentro da igreja, não é? Que são indiferentes à própria pregação da palavra. Elas não se permitem transformar-se, elas não permitem com que o evangelho verdadeiramente seja transformador. Você já percebeu isso? Porque essa indiferença não é só às vezes para com o outro, é para com o próprio Deus. Às vezes nós estamos tratando Deus assim, exatamente assim, dizemos que o conhecemos. Mas será de fato? Será que o conhecemos tanto quanto dizemos que realmente conhecemos? Então, se você não acompanhou o programa de ontem, o que é indiferença, então? É um problema realmente psicológico e também um problema social, não é verdade? É essa falta de interesse, é esse sentimento de apatia, essa falta de consideração, esse sentimento que a gente fica com relação não só ao outro, mas às vezes às coisas da vida, não estamos nem aí, não manifestamos uma tomada de decisão naquilo que é necessário. Agora, como eu deixei vocês curiosos ontem, o que a gente vai fazer então para lidar com o indiferente? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que vai contribuir para o meu conhecimento e também para o seu, como a gente vai lidar com isso. E 1 João, o capítulo 1, a gente vai compreender isso dentro dessa mensagem que o pastor Eliseu também ministrou e tem muito sentido a gente começar por ela. 1 João, o capítulo 1 mesmo, até o verso 4, que diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalpamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estes ensinos vos escrevemos para que a nossa igreja seja absolutamente completa. Essa verdade, ela tem que impactar as nossas vidas. Você percebe que quando João ele começa falando isso, ele diz, vimos, ouvimos, apalpamos, olha, entendemos essa verdade, não só do ouvir, da escuta, do conhecimento. Você pode até conhecer a Bíblia e nem necessariamente você ser um cristão. Você pode estar fora da igreja, ser um conhecedor das Escrituras, ler por algum aspecto da sua vida, pelo próprio conhecimento mesmo, mas também existem outras pessoas que estão dentro da igreja também, têm o entendimento, conhecem, mas não significa que ela tenha a revelação, a iluminação dos olhos do seu entendimento, para que elas venham verdadeiramente a praticar aquilo que Deus requer. E é interessante que, para a gente lidar com essa indiferença, a gente precisa compreender esse contexto. Primeiro que a lei do cristão ela é espiritual, né? Então a Bíblia vai nos dizer que a ninguém devemos devolver mal por mal, que a gente deve praticar o bem e não devemos nos cansar, porque no tempo certo nós colheremos. É difícil talvez dizer essas verdades para pessoas que já têm feito isso e que se cansaram de fazer,
Porque decepções e frustrações, elas às vezes deixam o coração da pessoa endurecido. E como está escrito em Provérbios, que é mais fácil conquistar uma torre fortificada do que um coração ferido. Mas olha, se você permitir, neste momento agora, enquanto estamos ministrando essa verdade, que o Espírito de Deus realize uma obra dentro de você, seu coração vai manifestar o desejo por uma mudança sim. Então, às vezes, essas pessoas que a gente tem que ter comunhão, como está aqui escrito em João, são pessoas que nós nem escolhemos que elas viessem ao mundo. Como, por exemplo, eu não escolhi a família que eu nasci, pastor Eliseu também não. Eu não escolho os irmãos que eu tenho. Amigos, sim. Se você acompanhou o programa de ontem, você viu que Jesus ele chamou João e Tiago para estar com ele num determinado lugar. Não é? Então, ele escolheu alguns mais achegados, sim. Mas ele convidou e convocou a todos para fazerem parte do seu reino. Então, o que a gente aprende com isso? Para lidar com a indiferença. Entenda que você pode não ter escolhido sua família, você pode não ter escolhido algumas coisas, mas tem outras que você escolhe. E amigos é uma coisa que você pode escolher. Será que você está se relacionando com gente que só lhe maltrata? Com gente que tem prazer em lhe desprezar? Tem gente que ela ama, né, ver o sofrimento alheio. Tem gente que tem prazer nisso, que sente-se muito bem fazendo as pessoas sofrerem. Então, para lidar com essa indiferença, é a primeira coisa que eu preciso entender que o que eu faço não porque eu desejo, mas porque Deus deseja que eu compreenda que sou filha dele. E para lidar com o indiferente, eu preciso entender quem é Deus na minha vida para que eu possa ser praticante da sua palavra. Então, eu vou lidar com o indiferente não por aquilo que ele me faz, mas por aquilo que Deus me fez. Essa é uma verdade que precisa ser praticada na nossa igreja e no nosso âmbito de trabalho até, porque às vezes a gente vai se afastar daquela pessoa. E aí, se é uma pessoa que você tem que constantemente pedir um favor para ela, se é uma pessoa que você tem que estar ali no seu ambiente de trabalho e não tem como você tratá-la da mesma forma, porque você de fato precisa. O que é que você vai fazer? Mudar de trabalho por causa disso? Vai deixar de ter paz e de ter comunhão se você entende que você está fazendo tudo o que depende de você para viver em paz com aquele outro e é ele que não quer? Então entenda, é apenas uma pessoa que está ali manifestando a indiferença, mas você é livre. Você é o livre da história, você é o filho de Deus, você que está com a revelação e entendimento. E Deus não poupou que por nós termos essa revelação e esse entendimento do Evangelho, a gente viesse ao mundo na mesma condição, porque Jesus disse, do mesmo modo que eu vim ao mundo, eu vos envio ao mundo. Ele não disse que foi de uma forma diferente. Ele disse que era para que nós tivéssemos a sua natureza, que é o negar a si mesmo. Se ele, enquanto filho de Deus, ele não poupou em dizer que ele fez a vontade do Pai, mas não a sua própria, nós, enquanto filhos de Deus, temos o entendimento de que Jesus nos revelou essa verdade, estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, lide com a indiferença desta forma. Escolha os seus amigos. Agora, irmãos, você não escolhe, você precisa aceitar. E vai que essa pessoa que está ao seu lado, amanhã, ninguém sabe, né? Seja o pastor da sua igreja. Você não sabe. Seja o seu líder, né? Quem sabe em qualquer área da nossa vida, né? Irmã, a grande pergunta de hoje foi, desta noite, foi exatamente essa. Como lidar, né, com essa pessoa que realmente é indiferente, né? Eu li uma frase hoje, me lembrei agora, procurei, achei aqui, e ela foi dita por Érico Veríssimo, que ele diz assim que a indiferença, a indiferença, o oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Eu não sei essa expressão, né? Forte, né? Muito forte, né? Porque amor e ódio, né? Essa coisa, esse contraponto aí, mas ele chega a mostrar que a indiferença. Eu estava lendo aqui no capítulo 24 de Mateus, no verso de número 12, ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, não é? O amor de muitos esfriaria. Não é? Então é impressionante, não é? A gente tem que estar muito acordado, queridos,
Você que está nos ouvindo agora, você ouviu a explicação aqui muito bem detalhada da nossa irmã Ana, entendeu? Mas a gente tem que estar olhando com muito carinho, e nós frisamos isso aqui no programa passado, não é? Que o seu irmão por criação, o seu irmão por sangue, o seu irmão por formação, não é? É seu irmão. Eu sempre digo, ali às vezes estou pregando, sempre digo ali na igreja, irmão ninguém escolhe, não é? Não escolhe. Não é interessante? E nós, enquanto irmãos, porque fomos criados por Deus, e aí não dá para fazer diferenciação, querido, nós somos aquele que está ao seu lado, quem quer que seja, ele é seu irmão. Você não tem o direito de desprezar, de tratá-lo com indiferença, não é? Com desdém, com desprezo, com menosprezo. Não, querido. Não se permita, não é, que esta iniquidade, que esta prática do pecado, assim, no exercício, não é a fraqueza humana, mas sim, o pecado no exercício, na prática do pecado, por assim dizer, não é? Eu acho muito bonito, ainda dentro desse mesmo trecho de Mateus, quando Jesus está falando da vinda dele, lá no capítulo de número 25, lá no capítulo seguinte, não é? Ele faz uma observação muito interessante que mostra o evangelho na prática, não é? Quando Jesus disse assim, olha, no capítulo de número 25, ele diz assim, porque eu tive fome e me deste de comer. Não existe evangelho, querido, não existe evangelho sem prática. Sem prática. Evangelho não é teoria, evangelho não é filosofia, evangelho não é um estilo de vida necessariamente. Evangelho isso, é uma vida de experiência com Deus. Isso. Não é? Não tem como, irmã. Então, e o amor, ele deve ser voluntário. Sem dúvida não nenhuma. Os mandamentos de Deus, pastor Eliseu, eles não têm que ser peso. Exato. Ele não é pesado. Muito pelo contrário. Os mandamentos de Deus são prazerosos. Exatamente. Embora isso negue, muitas vezes, o nosso raciocínio, a nossa lógica, o nosso emocional, isso mexe um pouquinho com a gente. Mas um contra-gota aí, para quem quer lidar com a indiferença, é meditar, quem sabe, aí durante muito tempo, em 1 Coríntios 13. Sem dúvida. Não é? Porque vai falar de um caminho muito mais excelente do que um caminho de boas obras, do que um caminho que seja a busca do conhecimento, a busca da oração, do exercício da fé, que é um caminho do amor. Porque este é um elo eterno. O amor de Deus e o nosso amor revelado é um caminho eterno. E a Bíblia vai dizer que quem ama conhece a Deus. Mas quem não ama permanece nas trevas, pastor. Dentro dessa mesma palavra, em 1 João 1, vai estar decorrendo sobre isso, que quem odeia o seu irmão está nas trevas e vaga na escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. Você percebe que está sempre falando de visão, de entendimento, de revelação, como o pastor Eliseu leu na parábola do bom samaritano. Quer dizer, Jesus perguntou, como leis? Como é que você entende que é a vida? Como é que você entende essa verdade? Porque você pode até conhecer, mas sem a iluminação do Espírito, sem a revelação do Espírito, você não vai ser capaz de praticar. Então, para lidar com a indiferença, aceite o que você não pode mudar. Deus tem filhos. E aí o filho é de Deus, não é? Ele escolhe quem ele quer, como ele quer, para fazer o que ele quer, porque o chamado é dele. E nós não podemos mudar e não cabe a nós convertermos as pessoas. Você sabia que é uma obra do Espírito? Pois é. E a Bíblia diz que o Espírito, quando ele começa uma obra numa pessoa, ele é fiel para concluir até a vinda do Senhor. Então não cabe a nós. E uma segunda dica que eu deixo para todos vocês é: foque no que você tem. Às vezes a gente está olhando mais para uma pessoa que nos trata mal. E também nós devemos entender que a palavra vai ser muito dura quando diz não lanceis pérolas aos porcos, tá certo? Porque quem faz isso é uma pessoa que está mergulhada no pecado e não está nem aí mesmo e não quer mesmo saber de nada. E Jesus, ele foi tão claro quanto a verdade que ele disse, eu vim ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Agora ele diz também, porque às vezes a gente para só em João 3,16, mas não vê o que vem depois. Ele diz, olha, porém, não sou eu que estou condenando. Aquele que crê
não está condenado. Mas quem não crê, ele vai dizer que já está se condenando, porque não creu no Filho de Deus. Então você compreende que o crer, a fé, ela precisa sim de uma escuta, de um ouvir, mas ela precisa entrar, ser arraigada, ela precisa ser alicerçada dentro de nós para ser praticada. E indiferença é uma postura. Indiferença, ela pode ser alimentada e nutrida se eu quiser. Como o pastor Eliseu disse aí na frase do Érico Veríssimo, não é? O oposto não é o ódio, o oposto do amor, é a indiferença. E justamente porque Apocalipse 3 vai falar sobre isso, no verso 15, dizendo que Deus repreende uma igreja lá porque não é quente, olha como essa verdade, nem frio, mas ele estava morto. E por isso Deus estava a ponto de vomitá-lo da boca. Então talvez você conheça alguém assim, não é? Mas você precisa focar não é no que você não tem, mas no que você tem. Olha o que diz: conheça as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Mas por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Uma pessoa indiferente, morta, não tem decisão nem para o bem nem para o mal, porque o ódio ainda tem um jeito, né? E o jeito, às vezes, é a pessoa com ódio, em nome do ódio que tem, e às vezes pratica coisas ruins. Mas um dia, Deus pode sim transformar e libertar o pior pecador. Mas uma pessoa indiferente, o que se faz? Não é verdade? É uma pessoa que está, de fato, morto. Então, não olhe para o que você não tem, olhe para o que você tem. Muda o teu foco, muda a tua visão para os bons amigos que Deus te concedeu, não para essa pessoa que está te tratando deste modo, desta maneira. Olha para a família maravilhosa que o Senhor te concedeu e, de repente, se você não tem motivos na sua família para dizer eles me tratam com respeito, eles não são indiferentes à minha situação, então vem para a igreja, porque lá você tem uma família muito ampla, por sinal. Nós temos tantas ADPAs, você é o nosso convidado para ser muito bem acolhido pelo Senhor e por todos nós. Deus ama você, independente da sua história de vida, não se vitimize, não faça disso um ciclo de repetição, as coisas podem mudar. Deus, ele pode, através da iluminação do Evangelho, restaurar você e você ser um agente de mudança e de transformação na sua casa. Pode ter certeza disso. Isso acontece comigo, aconteceu com o pastor Eliseu e acontece com todos nós. Nosso convite, venha fazer parte dessa família de Deus. Você é o nosso convidado, tenha certeza que Deus ama você. E saia dessa indiferença, mas não espere não. Saia hoje. Amém. Anne, muito obrigado. Olha, ficamos aqui, tem muita coisa para aprender ainda dentro dessa realidade. Mas eu queria encerrar, querido, já agradecendo aqui a nossa querida irmã Anne, não é que sempre tem nos trazido temas muito especiais. Eu queria encerrar, irmã Anne, com esse trecho do capítulo 5 e capítulo 4 e verso 5 de Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Glória a Deus, para que possamos alcançar a misericórdia e a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória que você receba a graça de Deus, que você saia dessa situação que você se encontra, não é? Talvez isso tenha afligido o seu coração. Chegue à presença de Deus e Ele vai lhe dar graça, lhe dar força, lhe dar sabedoria, lhe dar entendimento e lhe dar muito poder para você vencer, porque você é muito especial. Receba a bênção de Deus na sua vida esta noite, fique com Deus e até o próximo programa, em nome de Jesus. A paz do Senhor.